Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Herter, terapeuta ocupacional, e esse é o Sensorial Pod, um podcast feito por quem estuda e entende de integração sensorial para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse universo. O Sensorial Pod é um projeto de conscientização, daquela vibe mesmo de mudar o mundo, de querer um mundo melhor, um mundo mais justo, mais respeitoso, para as pessoas que têm dificuldades sensoriais, e é por isso que a gente está aqui. A gente conta com a tua ajuda, divulgando, fazendo com que esses episódios cheguem até onde as pessoas que precisam de nós estão. Então, divulga, curte, compartilha. E o episódio de hoje está muito bacana, está muito especial, porque a gente vai falar sobre intervenção precoce. E, para isso, a gente convidou a doutora Antônia, uma pediatra. Gente, uma pediatra aqui, não acredito! Doutora Antônia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Quero te dizer já, de começo de conversa, que tu sabe que tu é meio que única, né? Ai, que Desculpa que aí, pena, pediatras, né? Sim. mas é que não é muito comum. Eu e a doutora Antônia nos encontramos algumas vezes em palestras, né, em congressos, em cursos. E aí, gente, uma pediatra aprendendo sobre desenvolvimento infantil desse jeito. Minha admiração, que legal. A gente precisa, né? Te apresenta Então, para o pessoal. Tá bem. Eu sou a Antônia Chagas, uma pediatra aqui de Porto Alegre, uma pediatra que desde se conhece por gente, quer ser pediatra e quer ser pediatra de consultório. Essa pediatra que vai acompanhar ao longo da vida, desde que nasceu, desde a gestação, e que vai muito mais promover saúde do que Cuidar de doença. Então, isso para mim é o mais valioso, assim. E é onde a criança é o serzinho onde a gente mais consegue fazer isso, né? Sim. A gente está estabelecendo a saúde dele para a vida toda, principalmente naquele conceito dos 1000 dias, que a gente fala, que é a gestação e os primeiros 2 anos. Então, isso é muito valioso para mim e eu respeito demais, assim. A infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira. Né? Exato. E a maioria dos pacientes, das crianças, chegam bem, né? Chegam saudáveis, são saudáveis. E, às vezes, por falta de orientação, as coisas vão piorando, vão se estabelecendo. Vão se enroscando no meio do caminho. É uma responsabilidade muito grande que a gente tem, né? Porque hoje, a única pessoa que é certo que aquela família vai levar a criança é o pediatra. Uhum. Então, eu tenho uma responsabilidade gigantesca de cuidar da saúde dessa criança, né? E hoje em dia, não é nem questão de hoje em dia, mas a formação do pediatra é totalmente voltada para a doença. Do médico, em geral, né? Dentro do hospital. A gente faz a faculdade dentro de um hospital. É tudo para doença, voltado para a doença. E aí, a residência, infelizmente, também. Sim. Eu, então, me apresentando, eu sou uma pediatra, eu fiz a minha faculdade aqui em Porto Alegre. A medicina eu fiz aqui e a residência eu tive a sorte de passar no Hospital Conceição, que é um hospital de muito voltado para pediatria geral. Uhum. Eu tinha feito a minha faculdade na Fundação, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde, aqui em Porto Alegre, que o hospital escola é a Santa Casa e o Hospital da Criança Santo Antônio é fantástico, assim. Mas ele é muito especializado. Muito, eu já andei por lá com meus filhos. Então, e ele é muito especializado, tem equipes maravilhosas, mas coisas menos comuns, né? E aí lá no Hospital do Conceição é muito assim, é vida diária, o que, né, é a otite, a pneumonia, são as doenças mais comuns. E além da doença, então lá tinha um serviço, um ambulatório de que a gente acompanhava ao longo dos 2 anos da residência as crianças. Mas isso é raro e é difícil, porque as crianças elas não têm que ir para o hospital fazer um acompanhamento. Então, essas crianças não estão lá. Essas crianças saudáveis fazendo a puericultura, que é esse acompanhamento da criança saudável. Então, a gente não tem informação, assim, infelizmente. E faz muito tempo que a pediatra já não é assim, o detentor do saber, né, da saúde. Gente... Sim. Eu não sei mais de alimentação que uma nutricionista. Eu não vou saber mais. O que a gente acredita de uma equipe multidisciplinar, Exato. De especialidades que se somam. Exato, é lá que eu quero chegar. Então, assim, eu fiz essa minha formação. Então, eu estou dizendo que isso já foi bom, porque pelo menos eu já não estava num hospital
tão especializado na doença. Mas mesmo assim era pouco. Então, assim, eu vou acompanhar uma criança, eu fui estudar, logo que eu me formei, eu falava na residência que eu não ia pisar meu pé num plantão. Porque o médico, ele se forma e ele vai viver de plantão. Né? Porque pro médico, o que é bom em termos de emprego para médico é que nunca falta emprego. Na verdade, o emprego mais imediato é o plantão. E aí tu tem um monte de opção, aí tu vai viver de plantão. E eu falava que eu não ia pisar meus pés no plantão, e eu já era vista assim com estranheza. E aí abri meu consultório de cara, assim, e quais são as questões que vêm? Eu fiz lá minha formação toda no hospital. Chega dentro de um consultório, é queixa da amamentação, é queixa de privação de sono, é queixa de alimentação. Não é... E assim, se eu for focar na doença, eu vou dizer que isso está tudo bem, isso não é uma doença. Está bem a criança. Não está bem. Né? Então, se a família está trazendo uma queixa, não está bem. Sim. Se é algo que é significativo, relevante para aquela família. E aí, infelizmente, o que a gente vê muito são essas consultas de puericultura em 10, 15 minutos que tu pesa, mede, vê as vacinas e deu. Só que a saúde da criança invalida é muito a mãe, mais que isso. Invalida a mãe, porque o discurso de uma mãe dizendo que está difícil alimentar é porque a mãe não está sabendo, né? É porque a mãe não... Alguma coisa a mãe está fazendo errado, pode ter certeza, né? Não é uma dificuldade relacionada ao desenvolvimento da criança ou aquele par, né? Ou, sei lá, ou 3 pontinhos. Até muito julgamento. Até pode ser também uma coisa que a família está fazendo errado. Pode. Também. E o meu dever é orientar. É acolher, orientar. Não, mas a gente encontra muito julgamento, né? Invalidação. E a criança aprende com o tempo. Sim. Ai, meu Deus. Vai passar. Vai passar, né? Deixa passar fome, um monte de coisa assim, né? Tadinhos. Existe uma máxima que eu acho que a gente vai trazer isso várias vezes hoje, que essa frase é falada muito para a questão da alimentação, mas vale para tudo na criança. Que se a família está dizendo que a criança tem um problema de alimentação, ela tem um problema de alimentação, mesmo que esteja tudo lindo, maravilhoso. Porque se a família está achando que tem um problema, ela vai começar, a chance dela começar a fazer estratégias para melhorar aquilo que ela acha que está errado, vai acabar criando um problema, né? Sim. Então, só essa orientação já é tão valiosa, né? Da gente conseguir tranquilizar a família e validar o que ela traz. Muitas famílias que têm o seu primeiro filho, ou cada filho é único mesmo, sabe? O seu universo é muito único. E tu não tem, às vezes, parâmetro para poder saber até que ponto é ok, até que ponto está em desacordo com o que é esperado, porque o desenvolvimento, principalmente nos primeiros meses e anos de vida, ali nos primeiros aninhos mesmo, ele é muito neurobiológico, né? Então, assim, a gente sabe que o contexto influencia enormemente, mas tem alguns marcadores que, se não estão sendo cumpridos, alcançados em um determinado período, aquilo é sinal de um prejuízo, de um sinal de risco, né? Um alerta para uma dificuldade de desenvolvimento. E muitas famílias não têm isso. Não. Né? E aí vão do achismo, vão do julgamento dos outros, vão. E aí, quando vão buscar ajuda, a criança já está com, 3, 4, 5 anos, ou entrando na fase escolar. Problema já estabelecido. Problema estabelecido. Que para consertar, entre aspas, para resolver, para correr atrás, é um trabalho muito maior, né? Eu tenho uma frase que eu uso, não é uma é mais do que uma frase, né? Que é o seguinte: a gente gasta menos energia quando a gente trabalha em prevenção. Exato. Do que quando tu tenta reabilitar, né? Trabalha para a reabilitação. O trabalho da prevenção, ele é muito mais rico em resultados do que o trabalho da reabilitação. Claro que tem resultados reabilitar, mas a dinâmica não é a mesma. Isso faz muita diferença. Vale muito mais investir em crianças pequenininhas, né, em termos de resultados, do que crianças que já têm consolidado toda uma dificuldade, cristalizado. Eu imagino até na minha cabeça assim, um martelinho com alguma coisa de quebrando aquilo que está consolidado para depois poder vir,
né? Quando é tão melhor tu ir guiando, né? Guiando, como se fosse uma árvore que está realmente crescendo e tu está guiando aqueles troncos, aqueles galhos. E essa é a minha grande paixão, assim, é justamente... É apaixonante, né? Tu vê, tu que trabalha daí mais específico com algumas questões, é apaixonante tu ver, às vezes, que uma intervenção que tu fez, aquela criança já desabrocha, né? O que ela tem que desabrochar é muito lindo. E é o respeito que eu tenho em relação a essa minha responsabilidade como pediatra de acompanhar essas crianças, né? Então, é muito melhor a intervenção precoce, é muito melhor prevenir do que tratar. Então, voltando até para me apresentar, justamente nessa minha paixão pela puericultura, eu fui vendo, quanto mais eu estudava, mais eu vi o quanto que eu não sabia e o quanto que tinha meu Deus, de ferramentas e de pessoas que sabem muito na sua área que poderiam ajudar essa família, essas crianças, né? E só que também, ao mesmo tempo, não adianta só ser multidisciplinar. Isso eu vejo, assim, as famílias têm que as profissionais têm que se conversar, porque existe isso também. Assim, hoje as famílias têm acesso à informação. Então, elas vão lá na rede social ou na internet, elas veem que existe a terapeuta ocupacional, elas veem que existe a fono. E aí ela está indo no pediatra e aí ela vai lá na fono um belo dia, ou ela vai na TO, ou ela vai... E ninguém se conversa, né? E às vezes não fala a mesma língua, um diz o que o outro diz, enfim. Um É péssimo. Uma coisa, outra, é péssimo, a família né? fica nesse fogo cruzado, Exato. Né? Então, ali eu acabei... Eu fiquei 2 anos no consultório e ao longo desses 2 anos eu fui trabalhando cada vez mais com outros profissionais e sempre em contato. E aí telefonava e discutia, mas estar no mesmo lugar faz bastante diferença, ajuda bastante, assim. Então, logo eu ampliei meu consultório e abri o Recanto Canguru, que é uma clínica transdisciplinar. A gente tem lá, as pediatras, mas tem nutricionista, tem psicólogo, tem fono, tem físio. Não temos TO, porque a estrutura do TO é muito mais complexa, aí, né? A infância E aí entra a infância nessa jogada. É quase uma extensão do canguru. A TO Canguru é o time da infância. E porque trabalha muito com o que a gente acredita também, essa coisa de orientar a família. A gente tem muita afinidade, Exato, né? Porque a gente não tem que... E isso é o mal do médico, assim, de achar que tem que prescrever algo e deu. Eu tenho que te dar a receita, a fórmula mágica, ou a receita, a medicação, ou algo que vai... E te digo que isso vai resolver. A gente tem que trabalhar muito mais orientando, né? E aí, então, é uma construção. São esses 1000 dias, né? Se a gente pensar no pré-natal e nos 2 primeiros anos, é uma construção. É um trabalho conjunto que a gente vai acompanhando aquela vidinha. Só que, para acompanhar, eu tenho que ter tempo. Eu tenho que olhar aquela criança, eu tenho que observar como é que está o desenvolvimento, né? Como é que está essa família em relação a ela. Tem que ter escuta, né? Sim. Acolhimento. A família tem que se sentir à vontade de te... Né, colocar algumas questões. E saber que não vai ser julgado, saber que vai ser ouvida, que vai ser validada. Então, trazendo para exemplos, assim, né? Uma coisa que eu acho que existe muito também, esse estigma, assim. Porque, bom, crianças, entre aspas, saudáveis, elas só precisam ir no pediatra. Por que eu estou indo na psicóloga? Por que eu estou indo na fono? Por que eu estou indo na físio, na TO? Tem um problema? Não. Né? Então, assim... Não, na verdade, porque tem uma fragilidade, mas não é uma coisa Pode ter algum... Eu não preciso deixar criar um problema. Carimbo, Então, e aí as pessoas ficam com esse estigma de que se for... se eu marcar a fono ou o pediatra, não vou indicar ir na fono, porque senão eles vão achar que tem alguma coisa. E não tem ainda, mas é uma suspeita. Já manda, já vai. Sim. Né? Já faz essa... Primeiro porque... Eu não sou especialista nisso. Eu sou pediatra da criança. Na verdade, tu observou um sinal de risco, mas tu não sabe o que se trata realmente, né? E aí fica nessa necessidade de eu, como pediatra, fechar um diagnóstico e aí, para mandar para lá, eu tenho que primeiro dizer por que eu estou mandando, qual que é o diagnóstico. Né? Quando não. Na verdade, ali na clínica, a gente criou até serviços de... A fono, ela até ficou muito feliz, que nem tu trouxeste que pediatras, infelizmente, não encaminham, né?
E a minha fono lá da clínica, que trabalha com a questão das linguagens, ela é apaixonada por essa oportunidade, assim, porque lá ela tem muito paciente, assim, de 1 aninho, tem até bebê. E eu pedi para ela fazer esse serviço que não se vê, de estimulação, assim. Então, eu tenho famílias que, com 6 meses, marcam uma orientação com ela. E ela vai orientar o que a criança já tinha que estar fazendo, se ela está fazendo tudo o que tinha que fazer, vai orientar como estimular, vai orientar os sinais de alarme. E aí ela vê de novo, ela estabeleceu esses momentos que ela ia ver. Então, com 9 ela vê de novo, com 1 ano, com 1 ano e meio. E aí eu não deixo criar um problema. Sim. E isso para a família deve ser uma segurança, né? um Muito conforto, legal. Né? Porque, como eu falei, quanto mais eu estudo e trabalho com essas outras colegas, mais eu vejo o quanto eu não sei. E eu marco, claro, eu tenho esse privilégio, né? Então, infelizmente, é uma questão também de justiça, assim, de questão social. Eu tenho esse privilégio de atender somente particular e de ter tempo para atender. E as famílias têm condição de ter um pediatra assim. Então, eu marco 1 hora. E hoje eu já acho 1 hora pouco, assim. Eu fico lembrando no início. No posto de saúde eu atendia 14 pacientes de manhã, 14 de tarde para fazer puericultura. Não é puericultura, que não deu tempo. O que deu tempo de eu fazer? Deu salvar, de eu prevenir que esteja com algo muito grave. Mas eu não vou conseguir observar o desenvolvimento motor, falar sobre como está sendo os incentivos, os estímulos para essa criança, né? E aí, hoje, com 1 hora, eu já estou achando pouco também. E aí eles vão. Eu preciso, na consulta de puericultura, falar do desenvolvimento motor, da interação, preciso falar da alimentação, eu preciso de examinar, eu preciso falar de tanta coisa, né? E aí, poder ter essa atenção individualizada para cada uma dessas questões é tão legal. Sim. Então, até que idade que tu acompanha? Já tem, assim, uma... Então, eles vão crescendo, né? Estão crescendo, mas pequenininhos. Eu estou fazendo consultório há 6 anos, aí tem... Claro, tem uns que já vinham mais velhos, que já estão maiores, mas tem também aqueles que eu vi na barriga, assim, que estão com 6. Imagina. Guria, lá na infância, a gente inicialmente trabalhava com crianças até 6 anos e ponto. Muito por causa da estrutura, tá? E, enfim, a gente atender criança maior, precisa de um ambiente maior, né? Aí a gente se mudou, né? E ampliou a clínica, aí já ampliou a idade. Eu brinco com as gurias, a gente tem crianças que seguem comigo, que iniciaram comigo antes da infância. A infância tem 5 anos. Então, iniciaram comigo, sei lá, com 1 aninho, né? E hoje já estão com 6, né? Tem crianças que iniciaram um pouquinho mais velhinhas e que hoje já estão com 8, 9, né? 10. Ai, não, 12. Não, 12 não. 10. Não vou deixar, né? Até aí que a idade gente vai indo. Agora é a 12. Agora tu consegue até eles crescerem mais. Aí eu vou aumentar. Aí daqui a pouco eu já tô com infância adulta. A ideia é que não precisem, né? A ideia é que não precise, mas é um trabalho muito bacana. A gente vê, na verdade, o que acontece com os nossos. A realidade muda, né? O contexto de vida muda. Ai, mas quanto tempo eles ficam em intervenção? Eles vencem os desafios e se superam e evoluem naquela fase da infância. Aí muda, sei lá, de escola, muda de contexto. Aí vem novos desafios. E aí a gente está ali do lado, apoiando, né, dando o suporte que a família precisa, fazendo um trabalho de construção de habilidades que eles precisam, e assim eles seguem. Até o dia que alçam voos. E aí deixa o nosso coração quebrado e feliz. Mas é tão bom, né? Feliz da vida, mas com saudade. Mas é uma saudade maravilhosa. Que a gente conseguiu melhorar a qualidade de vida. Nossa, intervindo gente. Antes. Hoje mesmo eu tive estava avaliando um menininho, fui entregar o menininho na recepção e ali tinha um casal com uma menininha que a gente recém começou a intervir. Terminamos a avaliação em dezembro, a menininha iniciou em janeiro. E aí a mãe me recebeu com um sorriso largo no rosto e dizendo assim: Fernanda, tu não sabe a diferença desde que ela iniciou. Gente, ela iniciou há 3 semanas. Olha que amor. Aí começou a falar, ela dizia: olha aqui, eu tô toda arrepiada, ela dizia. E um dos objetivos era que a menina se comunicasse melhor.
E ela estava fazendo fono, tá? Só que ela não dava jeito de apontar. Em 3 semanas, ela está com o apontar consolidado, apontando em diversos ambientes, diversas situações. Nosso primeiro objetivo na intervenção foi que ela se mantesse mais regulada, organizada, tivesse maior consciência do corpinho dela e finalmente conseguisse apontar. Gente, foi, sabe? Meu Deus, eu fico assim muito grata e emocionada porque isso é o início de uma trajetória. A gente tem muito para viver com ela ainda. Que grandes intervenções foram feitas em 2, 3 encontros. E já se alcançou aquilo. Foram 3 semanas. Tu já conseguiu, assim, evitar que aquilo fosse evoluindo para uma dificuldade maior ainda. Exato, menina. E aí a gente fica pensando o poder que tem. Isso não é mágica, Antônia. Não. Isso é ciência. A gente não fez nenhuma mágica. A gente aplicou tudo aquilo que a gente estudou e usou da prática que a gente tem, né? Que é a experiência profissional, que faz, enfim, tu enxergar talvez com mais rapidez algumas questões e conseguir usar estratégias mais certas, né? Mas foi uma avaliação muito bem feita, né? Uma família muito colaborativa, uma criança com muitos assim, como é que eu vou dizer, potenciais, é isso que eu queria falar, que fugiu da minha cabeça. Muitos potenciais. Ai, e disposição para olhar para aquilo e para entender o poder que tem de cuidar agora, né? Porque tem muito essa coisa de, a criança vai se desenvolver. Cada criança tem o seu tempo e vai dar tudo certo. Não, né? Até porque a gente não pode pensar assim, porque quanto a sociedade evoluiu e tudo, e o nosso estilo de vida mudou. Então, hoje a gente tem crianças que, por exemplo, que viveram os primeiros 6 meses todos dentro de um apartamento. Nunca pisaram numa grama, nunca foram na natureza, sabe? Só brincaram com brinquedos de plástico. E aí daí tu fala melhor que eu. Mas assim, não vai ficar bem. Não vai. Quantas crianças estão só na frente da tela? Não vai chegar esse momento que ela vai aprender a falar sozinha. Por quê? Porque o corpo humano precisa de experiências sensoriais para poder seguir o baile, tu entendeu? Eu discrimino, eu percebo, eu conheço aquela sensação, eu sei para que ela existe. Eu formo engramas motores, me conecto com o mundo, sei filtrar informações que não são importantes, porque eu vou aprendendo isso. Agora pensa, sempre o mesmo ambiente, sempre o mesmo tipo de textura. Não vai, né? Não. E eu não preciso nem chegar a pensar num fator de risco. Aí eu falo como o pediatra, né? Ou até como outros colegas que as famílias estejam dispostas a ir de forma preventiva, como é o caso da Fono lá, que a gente criou esse serviço. Mas eu, como pediatra, eu preciso já, com 2 meses... Recém-nascido. Vamos começar pelo primeiro lá. Ou antes, já na gestação ainda. Uma mãe que fica só em repouso, uma mãe, né, uma gestante que não se movimenta. Ficar em repouso já alimentação pega ruim. Sistema vestibular. A criança o nenê já está desenvolvendo diferente. E não que a culpa vai ser da mãe. Não. A culpa é da gente também que não orienta, né? Quem está acompanhando. Mas aí, nasceu recém-nascido. A família já... A avó fica dizendo que não pode ficar dando colo porque vai dar balda. A avó... né? Que tem que deixar chorar até dormir. Deixa chorar porque tu vai Deus, acostumar mal. Aí então eu nesse momento eu não pode o nenê não ter problema, não ter manifestação nenhuma. Eu já preciso dizer para essa família que tem que dar colo, livre demanda de colo, e aí eu já vou prevenir antes mesmo de pensar que possa ter algum problema, né? Por isso que assim eu dou muito valor pro acompanhamento. Eu que uso a gente muito faz. O exemplo do trauma, né? Trauma consolidado, trauma, né, vivido, é uma cascata de situações. Então, isso é trauma, chorar no berço até dormir. As pessoas, quais são os porquês? Né? Quais são né? Por que uma pessoa tem dificuldade sensorial e outra não tem? Trauma é um dos grandes motivos de dificuldades sensoriais. Isso é um trauma. As pessoas acham que trauma tem que ser desabar um prédio inteiro. Né? Não. Não. E a falta... Aí,
a gente estava aqui antes de começar conversando, né, sobre a questão da intervenção precoce, que não depende da idade. Então, por exemplo, né, se eu já intervenho nessa família dizendo que tem que dar colo e tranquilizando ela, porque tanta culpa que vem, né? Ai, meu Deus, se eu fizer Cobrança, errado, né, culpa. o bebê nasce, tu fica, não, eu tenho que fazer tudo perfeito desde o início. Ah, porque ele não vai dormir comigo, porque senão ele vai ser muito dependente. Ah, eu não vou dar muito colo, porque senão vai ser mal acostumado, Aí não vou balançar, porque ele vai ser. Tratam os pobres dos bebês como se fossem uns E aí tu adultos. já fica com medo, achando que aquilo vai dar ruim. E Ou aí, o oposto, né? Também aquelas famílias mega, ultra, Também super, é. hiper protetivas. Que E aí eu não posso. O pediatra, como aquela pessoa que está ali acompanhando, já tem que ter tempo de escutar, entender como é que está sendo, como que essa família está, como que essa mulher está no puerpério, né? Cuidar da família. Isso é um lema que a gente levanta lá no Recanto Canguru, assim, não tem como cuidar da criança sem cuidar de quem cuida. Então, assim, se eu não olho para a mãe e para o pai, seguida eu pergunto, eles chegam, sempre pergunto como é que eles estão. Aí, às vezes, já falam, né? Ah, porque o nenê, o fulaninho teve não sei o quê. Eu perguntei de vocês. Me conta primeiro como é que vocês estão. Teve uma vez que teve uma mãe, chorou, estava sobrecarregada, assim, estressadíssima, e chorou um monte na consulta, e a gente conversou. E aí a menina não tinha um sono ruim, mas muito em função de como a mãe estava. E aí, depois de chorar tudo aquilo, e a gente já tinha uns 40 minutos, eu acho, eu não tinha nem examinado a menina nem nada, ela perguntou: ai, tá, mas só falei de mim. Tirando isso, ela tá bem, né? Eu falei, mulher, não tem como tirar isso. Não existe tirar Não. isso. E aí, nesse caso, claro, a menina já estava demonstrando algumas coisas, já estava com essa questão do sono, mostrando sinais de que a criança ela sente o ambiente, né? A gente usa o exemplo da aeromoça, né? Da máscara. Se a aeromoça começa a andar de um lado para o outro nervosa no avião, como é que tu te sente? Sim, vai cair o avião. Alguma Já coisa tá errada. acelera o coração, já começa a ficar nervosa. Alguma E o neném é coisa. muito conectado com a gente, né? A criança pequena. E é conectado sensorialmente. Não precisa falar. Exato. Olha, pensa bem. O teu ritmo respiratório, batimento cardíaco, a forma como tu olha, né? A forma como tu move teu corpo, como tu expressa atenção na tua face. E aí, isso já é. Eu lá no recém-nascido, tranquilizar essa mãe, dar suporte para essa mãe, tirar esse monte de culpa e tranquilizar ela de que isso é normal, aquilo é normal, eu já estou antes De se se instalar. ela ficar, porque se ela seguisse assim, aí não está conseguindo, não está interagindo com o nenê, não está bem. Aí lá com um mês, o nenê não está fixando o olhar ainda, está começando algumas questões. Então, aí entra a questão que a gente estava conversando antes, do que é precoce. Precoce, independente da idade, é a gente chegar antes do problema acontecer, né? Sim. Então, olha só. Precoce. Só de ouvir aquela mulher e de tranquilizar e de dizer que ela precisa só conversar com o nenê, que ela tem que dar cola a hora que o nenê quiser, já foi. Isso foi precoce. É precoce no real significado da palavra. E não Exato. naquele padrão que se estabeleceu que intervenção precoce é antes dos 3 anos, sei lá. Não. Não é isso. E antes... Não que não seja, Exato. mas não é sobre isso, né? O problema também é essa questão da pressa por um diagnóstico, né? Então, bom, daí eu percebi que o nenê está com 3 meses e não fixa o olhar. Ai, é autista. Sim. Não sei o quê. E aí até esse estigma traz, às vezes, até uma coisa que... Olha essa curiosidade. Lá na clínica a gente tem neuropediatra. Eu me lembro dela. A agenda que a gente mais tem problema de falta. Parece que as pessoas fogem de ir naquela consulta. Medo. Porque a gente foca num diagnóstico. Eu tenho medo de ir lá e ela me dizer que e aí que tem essa questão ou aquela, e aí isso daqui para frente vai mudar. Não, seu bebê, o bebezinho de 3 meses não está fixando o olhar, não é um sinal de que com certeza tem um diagnóstico. E se eu for numa fono, ou se eu for numa TO, ou se eu for numa psicóloga, já é um estigma. Mas eu acredito que, independente disso, do diagnóstico, vai continuar sendo o fulaninho.
Também, vai né? continuar... Também não entra nem nesse parâmetro. Mas, assim, a gente focar na verdade, no que está tendo... O que tá manifestando para mim. Então, bom, não está fixando olhar. Vamos avaliar questões disso. Ah, não tá com 9... Tu estava falando de um exemplo do nenê que não apontava. Vamos lá, vamos com a fono, vamos com a TO, no teu caso, nesse caso. Olhar para esse sintoma, esse sinal que está nos aparecendo. Não já querer achar que tem que encaixar já em algo. Né? Sabe que desde que eu comecei a trabalhar com integração sensorial, eu entendo que qualquer dificuldade de desempenho, seja qual for, tem alguma relação com processamento sensorial. Porque é uma... Eu tenho isso, é uma assim, pirâmide, tu entendeu? De desenvolvimento. Tudo eu acho que seria bom ir na TO. Lá na ponta do iceberg. Ai, vou mandar lá na Fernanda. A Fernanda vai me dar uma luz. É porque na ponta do iceberg tá aquela habilidade, ok? Tá. Mas o que tem por baixo? O que ela precisa para fazer isso? E é muito uma avaliação da TO, né? Que daí a gente vai indo, ou melhor, a gente vai subindo. A gente começa... Como é que estão as questões neurológicas e fisiológicas? Ok, tá, vamos pro próximo passo. Então, e processamento sensorial? Próximo passo. Habilidades motoras. Né? Habilidades mais complexas, né? Aquelas que dependem mais de função executiva, enfim. E assim a gente vai indo. Então, eu acho que esse rastreio de baixo para cima nos ajuda a achar onde estão os tijolinhos que não estão muito solidificados, que não estão muito, né, fortalecidos. E daí a gente consegue traçar um plano de intervenção mais apropriado. Não cobrando da criança algo que ela, na verdade, não tem ainda condição, mesmo que esteja previsto para a fase de desenvolvimento. E é isso que é o precoce, né? Isso é o precoce. Eu já tô vendo que ela não E eu não tô nem falando de diagnóstico. Não vou ficar esperando ela ter aquela habilidade. E eu não tô falando de diagnóstico. Porque isso pode acontecer, até uma coisa que eu quero comentar aqui, o quanto nós estamos recebendo crianças típicas. Crianças que têm uma dificuldade pontual. E eu acho que é por isso, por essa questão que tu falasse do apartamento pequeno, né, da família de vida, né? Da família estilo de vida, a família que vive num ambiente que é mais perigoso, sabe, numa redondeza, numa vizinhança que não dá para sair muito, enfim, famílias pequenas. Outra coisa que a gente tem muito hoje em dia é a superproteção, né? Hiperproteção, assim, só leva num parque desses super de plástico com pontas arredondadas, com tapete, o chão acolchoado, borrachado, porque não podem correr risco e se machucar. Guria, muito. Eu sou mãe da Emília e do Bruno, que a Emília está com 9 anos, quase 10, então eu estou já muito envolvida. Já era em função dos pacientes, mas assim, agora com a fase da filha, estou muito envolvida nessa questão do celular. E aí tem esse livro um livro de um americano que é Geração Ansiosa, que saiu ano passado, virou best-seller. E que ele fala ele traz muitos estudos de 2010 para cá, com o início do smartphone e da tela frontal, né? De, assim, as meninas, principalmente, com depressão, taxas de suicídio, ansiedade, um monte de problema, assim. Mas ele traz ali, é muito lindo, que ele traz que lá nos anos, na década de 80, então, esses problemas todos que a gente está tendo da geração ansiosa começaram lá nos anos 80 com o início dessa superproteção. No aumento da violência das cidades e tal, e essa superproteção. Então, as crianças já não conseguem correr aqueles riscos necessários para elas se desenvolverem, né? Então, ele usa um exemplo muito lindo, assim, de uma árvore que... não vou me lembrar direito, assim, mas foram criadas essas árvores, foram plantadas as sementes desde o início, na sementinha, dentro de estufas totalmente fechadas. Protegidas. Elas cresceram muito bem, lindas. Mas quando elas foram ser plantadas na vida real, elas não resistiram a uma tempestade. Resistiram, porque, né, o vento é que faz a raiz ir se apegando melhor, onde tem que pegar. E também o tamanho, né, o quanto a raiz precisa ser estrondosa lá embaixo da terra, que ninguém enxerga. Gente, a gente tem que lembrar que o a gente vento precisa que faz. de estímulos para
desenvolver as habilidades, né? Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar isso, aí essas crianças, quando chegarem na adolescência, qualquer dificuldade vai ser o suficiente para desmoronar elas, né? Exato. Porque aquela capacidade que a gente tem de tolerar frustração, de conseguir suportar um sentimento ruim, a gente tem o tempo todo, assim, existem situações que nos causam. E a gente aprende a conversar, dialogar com isso, né? Com a gente mesmo. De significar, de nos informar nós mesmos. Calma, né? É só isso. Ou calma, já vai passar. É meio que uma autorregulação emocional que a gente está sempre... Elas não treinam isso, né? Não. E isso precisa ser aprendido. Fora que elas também não se encorajam, elas não se veem como assim, capazes, né, de fazer as coisas. Então, nem vou lá, porque minha mãe acha que eu não consigo. Uhum. Sim, porque se a minha mãe me protege tanto, afinal de contas, eu sou muito porque eu não sensível, né? consigo. Sou muito frágil. Que Sabe triste, que né? muito ruim. Ai. Sabe que eu me lembro da infância dos meus filhos, que eles tinham uma tartaruguinha, a tartaruguinha morreu. E aí a minha mãe, o que tu vai fazer? Eu digo, como assim, mãe? Tu vai contar para eles que a tartaruga morreu? Tu não pode dizer isso, tem que dizer que a tartaruga foi passear. Eu digo, mãe, a tartaruga morreu. Ela não foi passear. E eu vou dizer. Gente, ela ficou tão brava. Aí eu disse, mãe, olha só, que oportunidade linda que o universo está dando para eles. Deles terem contato com a morte. Porque um dia vai ser tu, um dia vai ser eu. Sabe? Eles agora vamos começar a falar sobre morte. Né? Então, olha a importância, né? Não dá para driblar as coisas ruins. Elas existem, estão aí. Na verdade, a gente coloca um serzinho no mundo que... Isso também eu luto muito, assim, né? Do respeito à criança. As pessoas... Isso é muito recente, né? Assim, as crianças... Sim, primeiro que é recente as crianças sobreviverem. As crianças eram pequenos adultos, né? Não era vista Era infância. uma miniatura de gente. Primeiro que há muito pouco tempo elas nem sobreviviam. Sim. Então ninguém se preocupava com a infância. E essa coisa de... Eu tenho alguns exemplos até nos meus filhos, assim, né? De, às vezes, tá num ambiente que uma vez eu estava na casa de uns conhecidos, num jantar que tinha que estar lá, e as crianças estavam brincando num lugar. E uma hora meu filho veio e chamava uma das pessoas que estavam no jantar, tio, não sei o quê. E ele falava, e o cara continuava conversando. Aí eu parei ele. Tu tá vendo que o Bruno quer falar contigo? As pessoas não respeitam a criança tem que estar lá. Outro exemplo que eu gosto de contar da minha... Ela até é TO, tá? Olha que feio, vou falar isso dela. Minha madrasta é TO. E outro dia a gente estava indo viajar, passar o fim de semana lá na casa do meu pai e dela. E meu pai tinha feito mocotó. Sopa de mocotó que chama, né? Sim, aham. E aí a gente estava quase chegando. Que sensorialmente é um... Né? E a minha madrasta TO, preocupada. Antônia, tu quer que eu faça uma massinha? Quem sabe eu faço não sei o quê. Bianca, eles vão provar. Sim, ela queria agradar. E agradar dentro do quê? De um negócio que acha que isso é paladar de criança. Isso. Nem vamos entrar no assunto da alimentação, né? Porque as pessoas têm uma tara de dar porcaria para as crianças. Sim, coisa fácil, né? Pra quê, gente? Que tu vai dar uma porcaria para criança que come bem, come de tudo, aí a gente vai estragando. Pior é que bem assim, né? E aí esse dia comeram mocotó, sabe? Deixa a criança experimentar, viver. Mas a gente começou a falar disso porque a gente estava falando do respeito também. Então, isso vale também na consulta, sabe? Eu olhar para a criança, eu pedir licença para examinar. É tão lindo trabalhar com respeito a eles, com bacana, respeito às famílias. Eu acho que isso aí... Olha onde a gente chegou. Bem apaixonada pela infância, né? Já estamos falando... Ai, gente, eu sou. Meu Deus do céu, como eu sou apaixonada pela infância. E não é tão lindo assim quando... É por isso que eu estava falando isso, de respeitar.
é tão lindo quando a gente acompanha e lá, quando chega lá nos 3, 4 anos, tu lembra que aquelas características daquela menina, ela já tinha desde o primeiro mês. É lindo. Sim. E tu não foi, ao longo desse tempo, moldando, achando que ela tinha que entrar num estereótipo de Sim. que é uma criança obediente Isso e é uma bem questão, comportada. sabe? Eu acho que a gente tem que estar muito atenta às dificuldades e ajudar a vencer e desenvolver. Mas a criança sempre tem potenciais. Sim. Ela não é só fragilidades. E a gente não pode deixar de olhar o brilho dos potenciais que ela tem e valorizar isso. Porque se ela é tão boa em algumas coisas que ela faz, né, enfim, algumas habilidades que ela tem, gente, isso já está nos dizendo, nos mostrando o caminho da vida dela, entendeu? E às vezes as famílias não podam um pouco isso, sabia? Porque, por exemplo, os pais são advogados, médicos, sei lá o quê. Fazer algo de sucesso é trabalhar nesse ramo, vamos dizer assim. Aí é uma criança super artista, né? Ou né, tem um outro dom, uma outra potência, que não é gostar de estudar, gostar de ler. Mas se não gosta de estudar, tem alguma coisa errada. Sim. Então começam a ceifar algo que... Eu conheço histórias de pessoas adultas já, ou jovens adultos, que tiveram uma condição assim, né? Pessoas que têm um desenvolvimento psicomotor privilegiado, né? Que queriam fazer a faculdade de dança, mas que a família não concordou. E aí teve que fazer outra faculdade, se dedicar para outro ramo, e hoje driblam a outra faculdade com a dança. E aí, talvez quando tiverem a minha idade, com 50 anos, vão olhar para trás e se foi. Como Sempre a família é frustrado. importante nisso, né? Nessa validação constante do sujeito que a criança é. Independente de... Gente, olha só, a gente lá na infância recebe crianças graves, tá? Algumas. Outras não. Mas a gente recebe realmente alguns casos de crianças com uma dificuldade de desenvolvimento importante. Autistas, algumas, para além do autismo, ainda com questões intelectuais, né? Dificuldades intelectuais, enfim. Qualquer uma, independente, tem potencial. Tem a sua beleza, tem o seu potencial, tem o seu brilho. E o que acontece com as famílias quando descobrem um diagnóstico? Elas automaticamente voltam o olhar delas para tudo aquilo que falta, para tudo aquilo que precisa ser conquistado, para tudo que está diferente do que deveria estar, sabe? Isso me quebra. E é uma questão que se discute muito, né? Esse excesso até de terapias, assim, que até é uma das preocupações que a gente tem em não acelerar o diagnóstico, né? A gente fala que em pediatria o diagnóstico tem que ser escrito a lápis. Boa essa. É construção no processo, não é, Antônia? Porque é muito ruim essa coisa assim de preciso de um laudo, né? Aí tu dá o laudo, bom, a partir de agora eu vou fazer 10 horas semanais para chegar aonde? Pois é, mas assim, ó, esse plano de saúde é cruel. A escola também nesse sentido. Também. Apesar de que a escola não precisa do laudo para incluir, para fazer um programa individualizado, mas muitas exigem. E aí a família se vê entre a da cruz terapia, assim, até onde eu vou fazer? Até onde? Pois é. Quanto mais terapia eu vou fazer para alcançar o quê? O que é o normal, o típico, né? É muito complicado. Assim. A gente tem na nossa missão da infância. A nossa missão é que a criança faça o que... Eu não lembro a frase de cor, mas que ela seja uma criança feliz, em primeiro lugar, e que ela consiga fazer o que ela precisa fazer dentro do nível de desenvolvimento que ela está. Né? É uma missão de fazer aquela criança conseguir produzir o que ela, baseado no nível de desenvolvimento dela, adquirir habilidades de independência de acordo com, sabe? Porque senão é capaz de chegar daqui a pouco e pedir para passar um
né, sei lá, um cheque, um cartão, ir no banco, uma criança... A discrepância, tu entendeu? A discrepância da expectativa que algumas famílias e equipes chegam até nós. Tem alguns poucos casos que são assim, ó, as crianças aprendendo agora sobre o seu corpinho. Ok, elas estão numa faixa etária que as crianças já estão usando lápis e fazendo atividades gráficas no colégio, na escolinha. Tá, então, essas crianças com 4 aninhos, mas essas estão recém aprendendo sobre o seu corpinho. E a equipe, os pais, com a demanda de que elas comecem a escrever, a desenhar. E a criança não tem a menor motivação, ela está numa fase sempre frustrada anterior. porque estão querendo ensinar uma coisa que ela não está conseguindo e não tem habilidade. Né? Mas aí, olha, é delicado isso, viu? Porque, ao mesmo tempo, a criança está inserida num grupo, que todos estão usando lápis. Então, né? É difícil da gente construir aí uma adequação, uma justiça. Tem um termo da TO que eu acho o máximo, tá? Que é justiça ocupacional. Não é bonito isso? Sim. É lindo, né? E isso vale para quem nasce até quem morre, tu entendeu? Não tem idade para... E as crianças são... Toda a lindo vida, isso, né? porque as crianças são colocadas querem colocar as crianças numa caixa, assim, num modelo, num estereótipo, né? E elas têm características tão diversas. É tão lindo. E isso é lindo. É. Porque cada um é um universo. E aí essa coisa hoje em dia de rede social e de tudo criam lá uns modismos e eu vou catar aquilo e a criança tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Também tem o outro lado, né, do excesso, assim, de achar que já preciso dar um laudo quanto antes, porque o fulano, diagnosticou o fulano com não sei o quê com 6 meses. Pode ser muito desastroso. Pode. A gente está fechando uma reavaliação de um menininho que começou comigo, ele tinha 2 aninhos. Hoje ele está com 6. E ele está em processo de alta. E é um menino autista, tá? E a gente fez uma reavaliação dele aplicando uma ferramenta de testagem que se chama SOS-M-COPR, que avalia o processamento do movimento e do corpo. Então, consegue ver o quão dispráxica ou não aquela criança é e quais são o processamento de quais sistemas que estão fazendo com que ela tenha essa dificuldade. E a gente, hoje, na reunião de quinta, que sempre tem reunião de quinta 1h, a gente discutiu o caso dele e os resultados. E a gente viu a melhora dele documentada. Isso é muito 10, guria. E pra gente, até para poder embasar a gente, fundamentar a alta, né? E a gente viu que ele não saiu de um quadro de dispraxia, mas a gente viu o quão mais leve ficou, né? O quão ele conseguiu melhorar. E como ele é um menino funcional, que dá conta da sua vida muito bem, obrigado, que aprende muito mais rápido, apesar de ser um aprendizado um pouquinho diferente do esperado para a faixa etária, ele aprende muito bem, obrigado. Talvez ele precise de um pouquinho mais de treino, mas pouquinho. E aí a gente olha para trás e vê, uau, sabe? Uau! E se não, né? E se não tivesse tido essa oportunidade? Que é um privilégio, porque... tem um custo, tem uma organização familiar, tem o leve trás, tem o empenho da família em ser boa realizadora de temas de casa que a gente dá, né? Cumprir tarefas. Cumprir as tarefas que a gente pede. Mas é uma história que a gente vê concretamente, assim, o benefício. Enquanto ele está saindo com 6 anos, nós estamos recebendo crianças com 6 anos que não tiveram a sorte que ele teve. E aí a gente vê outra realidade. O conceito de saúde, de cuidado em saúde tem que mudar, né? Pensando até assim, voltando a reclamar dos planos de saúde. Sim. O quanto que é difícil conseguir uma TO pelo plano de saúde? Nossa. Uma nutricionista. É por quê? Uma físio, uma fono, uma psicóloga. Eles preferem ir lá na frente, por exemplo, vamos falar de obesidade. Gastar um monte... Numa e eu tô falando bariátrica. só da forma deles, assim, né? De forma bem mercadológica, bem financeira. Gastar um monte numa bariátrica do que investir...
paga uma nutricionista boa, paga uma personal trainer, investe, sabe, na prevenção, valoriza quem faz esse cuidado, investe numa nutricionista. Vamos falar em pediatria, então, né? Vamos fazer um serviço de puericultura adequado, pagar melhor a puericultura. Isso acontece, assim, quando eu comecei consultório, eu tinha plano de saúde. E há pouco antes de eu me formar na medicina, foi uma conquista da pediatria que a puericultura fosse vista como um procedimento. Não é uma consulta médica qualquer. É um procedimento. Ela precisa de muito mais tempo e recursos para fazer a puericultura de verdade completa, com tudo que tem que ter. E quando eu atendia plano de saúde, tinha plano de saúde que não cobria. Daí pagava um valor um pouco maior. Mas tinha plano de saúde que não cobria. E aí, de repente, eu me vi nesse dilema, assim, gente, não posso entrar nesse esquema deles. Ser conivente. Eu estou fazendo algo que o teu plano não cobre, tu tem que ir lá reclamar. Pro teu plano. Então, tem que mudar muito, assim, esse sistema de tratar a doença. A gente tem... Muitas pessoas entram em contato conosco pelo Instagram, pelo WhatsApp da clínica, perguntando se tem convênio. Só que isso me corta o coração, porque desejo mesmo, eu tenho de atender todo mundo, eu tenho desejo de ajudar todo mundo, só que... Ainda mais a gente sabendo tanto que a gente podia ajudar. Ajudar. A diferença que faz, né? Só que, assim, o que eu observo? Quando eu abri a infância, eu tive que tomar essa decisão, tá? Achei que, assim como tu teve com a Recanto. Eu tive que escolher a qualidade. Então, isso começou por mim, pela quantidade enorme de cursos que eu fiz, né? O tanto de dinheiro que eu investi nisso, pelo espaço um pouco mais privilegiado lá da clínica, pelos equipamentos e tudo mais. Pelo investimento mesmo em conhecimento. A gente trabalha pra caramba estudando. Sim. A gente tem horas de estudo, a gente tem horas de discussão de caso, de trocas, cursos, treinamentos, né? Isso é maravilhoso, mas assim, pensa eu num formato que o plano de saúde costuma, né? O atendimento não é de meia hora, o atendimento é de 45 minutos, mas ele dura 1 hora. Porque os 15 minutos depois que a criança sai, são os 15 minutos que a gente registra o atendimento. Por que a gente registra? Porque esse histórico de registros nos dão base para tomada de decisão. Tu imagina se fosse de meia hora, ou 45 minutos não dá nem para ir no banheiro, já está o outro esperando ali? É péssimo. Se não tivesse uma exploração de mão de obra barata, assim. Eles pegam gente que está precisando muito, pagam aquela miséria, mas a pessoa precisa fazer volume. Mas aí, o que tu ganhou com isso? Tu não alcançou o teu desfecho. Não. Eu estou indo na psicóloga. Mas, às vezes, as psicólogas não conseguem fazer um trabalho adequado. E eu falo para as pessoas o seguinte... O menos pior vai ser o dinheiro que tu vai gastar com um profissional ruim, né? Ou pagando só o plano sem. Tu vai gastar dinheiro, tu vai gastar o teu tempo enquanto o pai não leva e traz. Mas o pior de tudo, que não tem volta, é o tempo de vida daquela criança. Que hoje ele tem 2 aninhos e 4 meses. Mês que vem, 2 aninhos e 5 meses. E não volta. E aí... a diferença que vai representar tu tá sendo acompanhada por um profissional de qualidade ao longo dos anos, né? Isso é muito angustiante para a gente, né? Porque quando as famílias vêm e argumentam, eu entendo que não tem condições financeiras, que já paga o plano, não sei o quê, mas não é sobre isso que eu estou falando, é sobre algo muito maior. Dá uma agonia. Dá. Mas isso da gente entender o que a gente conseguiria alcançar se a gente pudesse acessar aquela criança é muito angustiante, né? A gente está chegando ao fim. Se deixasse, a gente ia falar horas e horas. E eu sempre termino com uma mensagem. Eu queria muito que deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo. Então, eu acho que a principal mensagem é de invistam nessa fase, sabe? Conheçam o poder que tem a infância para estabelecer a saúde para a vida toda daquela criança, né?
A gente acabou não falando tanto dos 1000 dias, mas a gente fala nos 1000 dias por conta da epigenética, né? Que é hoje a gente, depois que a gente começou a conhecer o genoma e a genética, estudar melhor a genética, a gente viu que o ambiente consegue, inclusive, modificar a nossa genética. Né? Então, voltando lá para o colégio, estudando Darwin e Lamarck, não estou dizendo que a gente vai conseguir esticar o pescoço da girafa, mas existe sim essa adaptação ao meio. Então, e é nesse momento, os primeiros 1000 dias é quando a gente está mais vulnerável para estabelecer a nossa genética, que são as doenças que a gente tem visto hoje em dia, né? De essas doenças multifatoriais, inclusive o câncer, a obesidade, a pressão alta, a diabetes. Tem influência da alimentação, dos hábitos lá quando eu estou adulta, mas o que eu vivi na infância está lá pesando para sempre, assim. E é muito poderoso, é muito, muito poderoso. Então, entender o quanto que a gente tem que respeitar a criança, olhar para ela, não olhar para o modelo de criança que eu imagino e que a sociedade coloca, mas assim investir, entender o quanto que é importante, sabe? A gente tá atento a essa criança, a gente está fazendo um acompanhamento de verdade, olhando para ela, acolhendo essa família e evitando problemas futuros, conseguindo chegar precocemente, né? E complementando a tua mensagem, eu acho que é muito uma de não precisa esperar um diagnóstico. Não precisa esperar que... Aliás, muito antes disso até, não precisa esperar que uma dificuldade se consolide, né? Não tá legal, tem alguma coisa que não tá bem, tá muito sofrido, tá muito difícil. Não é para isso ser normal. Não é para estar tudo bem se tá assim, sabe? Tem que buscar ajuda. Qual é o máximo que vai acontecer se tu buscar ajuda e a criança for com desenvolvimento típico? Aquela fase ruim vai passar mais rápido. E vai tirar aquela preocupação. O efeito que tem na pediatria, a gente tem um curso de gestante, desculpa, vou ser rápida. Tá. A gente tem um curso de gestante. Lindo, que eu acho maravilhoso. E quando eu começo a falar, uma parte que a gente fala do que é normal no bebê, a primeira página assim lá da apresentação é socorro, tudo pediatra diz que é normal. Mas o poder que tem dentro da cabeça de uma família, de um pai, de uma mãe, tu saber que é normal, só de saber que é normal já é uma intervenção gigantesca. Sim, baixa ansiedade. Porque assim, é igual aquela frase que eu falei se a mãe diz que a criança não come bem, ela não come bem. Ela vai ter um problema de alimentação. Sim, porque para o parâmetro daquela mãe... eu acho que aquela criança está com cólica, daí que é algo anormal. Aí eu começo a dar um monte de remédio, daí a mãe começa a fazer dieta e cortar tudo da comida, e aí a coisa vai ficando ruim. Então, bom, se eu tô com uma pulguinha atrás da orelha com as habilidades motoras do meu filho ou com a interação dele, um encontro lá com a fono. Investiga. Um encontro com a Fernanda lá na infância. Sabe? A Fernanda dizer para essa família que está tudo bem é uma baita de uma intervenção já. Verdade. É uma baita de uma intervenção, porque já vai tranquilizar e evitar que aquilo vire um problema, né? Com certeza. Obrigada. Obrigada. Muito bom. Eu adoro falar disso. Aí eu começo a gente fica... a gente fica viajando, né? A gente é abduzida pelo assunto. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui com a gente, nos acompanhando. Lembrem-se que esse projeto é um projeto nosso e vocês fazem parte disso. A gente tem um desejo de um mundo melhor. A gente realmente quer mudar o mundo, tá? A gente quer um mundo mais... Vamos conseguir. A gente quer um mundo mais justo, porque a gente precisa de um mundo mais justo. Olha aí a justiça ocupacional. Para as pessoas que têm as suas fragilidades. Todos temos, né? Então, chega de julgamento, não é mimimi, não é manha, não é má educação, mas é fragilidade, né? E a gente precisa fazer o quê? Ajudar. Ajudar a conseguir vencer, superar os desafios. Perfeito. Né? Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio. Tchauzinho.